Olá, eu sou o Thales. Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror de 2016 chamado Sereia Predadora. O filme começa com um carro parando em uma enorme mansão. Um homem bem vestido sai de dentro dele e vai junto do xerife da cidade para dentro da mansão. Lá, eles veem vários corpos vestidos com roupas brancas e cabeças de cabras espetadas nas pontas de lanças, posicionadas formando um círculo. Mais à frente, os homens encontram estranhas marcações no chão, aparentemente feitas com sangue. O homem bem vestido se chama Nix. Ele percebe pegadas de sangue se afastando do círculo. Os homens então percebem que as pegadas sobem até o teto. Nix acha que as pessoas de branco invocaram alguma coisa que não conseguiram conter. Do nada, a lanterna do xerife desliga. Nix pede para que o homem o ilumine. Entretanto, um segundo depois, Nix presencia o corpo do xerife caindo e percebe que uma parte de seu rosto havia sido arrancada. Ventos começam a soprar e empurram algumas folhas. Nix segue essas folhas e encontra uma menina abaixada na escuridão. Ele atrai a garota, tentando acalmá-la. Ela começa a se aproximar e o homem tira algo como uma algema de sua bolsa. Assim que a menina põe o pé no círculo, ele algema seu tornozelo. Do nada, a garota rosna e ataca o homem. Nesse momento, o filme corta para um casal. Eles são Eva e Jonah. Os dois estão prestes a se casar. Parecendo um pouco preocupada, Eva diz a Jonah que se divirta em sua despedida de solteiro, mas que não exagere, já que ela não confia no irmão dele, o Mac. O filme corta mais uma vez. Agora estamos no carro, sendo dirigido por Mac, que está levando seu irmão e dois padrinhos para a festa de despedida. O homem então confisca todos os celulares, dizendo que eles têm que se divertir e esquecer a tecnologia. Enquanto passam por um outdoor de um clube de striptease, Mac diz que é para lá que eles estão indo. Segundo ele, aquele é o lugar mais movimentado da cidade. O clube de strip, na verdade, foi uma decepção para eles, visto que a situação está péssima. Jonah aproveita o momento para dar um presente a seus padrinhos. São 3 canivetes suíços. Em seguida, enquanto Mac vai pegar mais bebidas, Jonah diz a seu amigo Randy que queria que ele fosse seu padrinho principal. Porém, Mac não o iria deixar em paz se fizesse isso. Durante a conversa, uma dançarina se aproxima e oferece uma dança. Randy paga a garota para que dance para Jonah e prossegue falando que Eva é a mulher perfeita para ele, já que Jonah estava demonstrando sinais de dúvida a respeito do casamento. Enquanto Mac está no bar completamente desapontado e se sentindo enganado, um homem aproxima e diz conhecer um lugar onde eles não se sentirão decepcionados. Esse homem fala do tal lugar como se fosse o céu na terra. Em seguida, Mac volta para a mesa com os amigos e passa cogumelos para todo mundo. Randy come de cara enquanto Jonah e Elliot ficam em dúvida. Mac então diz que conheceu alguém que vai levá-los para um lugar muito melhor, porém eles têm que comer os cogumelos antes. Jonah dá uma desculpa dizendo que não pode, pois está cansado, e Elliot, o mais sensato de todos, diz que eles não deviam confiar em estranhos. Mac então começa um discurso motivacional para tentar convencer os rapazes. Elliot é o primeiro, e agora, sob pressão dos demais, Jonah acaba comendo o cogumelo também. Os homens então seguem o carro do desconhecido no meio de uma estrada escura. Jonah diz a Mac para desistirem e voltarem, porém seu irmão não quer desistir de jeito nenhum. Logo, eles chegam até uma mansão. Lá, o homem havia parado antes e os esperava na entrada. Em seguida, uma mulher abre a porta e dá boas-vindas aos rapazes. Eles são encaminhados até o andar de baixo, onde realmente havia um clube, com tudo que pessoas procurando farra desejam. Os homens se sentam em frente a um palco onde uma mulher quase sem roupas está dançando. No final, enquanto ela se afasta, todos aplaudem. Assim que a mulher vai embora, Nix, o homem do começo do filme, aparece com 2 mulheres mascaradas. O homem os dá as boas-vindas e diz que, como celebração pela despedida de solteiro de Jonah, lhes dará tratamento especial. Jonah desconfia sobre como o homem sabe tanto a respeito deles e pergunta a Mac se ele havia combinado tudo. Entretanto, Mac diz que não fez e nem falou nada. O homem então chama a próxima dançarina e pede para que os rapazes o sigam. Enquanto passam por corredores da casa, Nix pergunta a Jonah o que ele deseja na casa. Jonah não sabe dizer, então Nix pergunta a Mac, que diz que tem que ser algo sigiloso e selvagem. Randy interrompe, dizendo que não pode ter sem vergonhice, já que Jonah vai se casar semana que vem.
Nix então diz que sabe do que ele precisa e os leva para uma outra sala. Lá, o homem deixa a entender que não vai cobrar nada e todos riem enquanto ele diz que era piada. Nix guia Jonah até outra sala enquanto os três homens permanecem na mesma. Lá, uma mulher de cabelo azul entra e Nix diz que é hora de pagar. O pagamento dos rapazes será a memória mais agradável que eles têm de suas mães. Eles concordam. Nix então os manda olhar para seus sapatos e em um segundo acabou. Os homens são mandados de volta para a parte principal do clube. Enquanto isso, Jonah chega até uma janela de vidro e percebe uma garota sem roupa por trás dessa janela. A mulher começa a cantar e enquanto Jonah ouve seu canto, ele começa a relembrar todas as experiências sexuais que teve em sua vida ao mesmo tempo e cai. O homem nem consegue andar. É como se estivesse esgotado após ter tido todas as relações que já teve de uma só vez. No bar, Elliot pede um drink com uma sanguessuga dentro para a garota de cabelo azul. Ela o serve e ele bebe rapidamente. Em seguida, Mac percebe uma tatuagem estranha na parte de trás do pescoço de Elliot. Rand encontra uma tatuagem atrás do pescoço de Mac também. Enquanto Jonah vai embora, a garota por trás da janela pede para que ele fique. O homem então percebe que a porta para a sala onde ela está foi trancada com um grande cadeado. Achando que a garota pode estar sendo usada como algum tipo de escrava sexual, o homem volta para conversar com ela, mas não obtém resposta. De volta ao bar, enquanto um show estranho com um homem chicoteando uma moça está acontecendo, Elliot começa a passar mal e a vomitar. Seus amigos o sentam e Rand percebe que a garota no palco agora está completamente suja de sangue por causa das chicotadas. Finalmente, os homens começam a perceber que tem que sair daquele lugar quando Jonah brota do chão e pede para os amigos o seguirem. Mac diz que Elliot não pode, pois está passando mal, ao que Jonah responde o mandando levá-lo para o carro e esperar enquanto ele e Randy vão tentar resgatar a garota atrás da janela. Durante o caminho, eles se escondem, pois alguém se aproxima. Os dois então ouvem uma conversa do estranho que os trouxe até aquela casa. O homem falava que iria ganhar 4 favores, um para cada homem que ele havia conseguido trazer hoje. Aparentemente, a casa cobra preços sobrenaturais para fazer favores sobrenaturais também, pois o homem queria ver sua finada filha. Quando chegam até a porta trancada, Jonah diz a Randy que possivelmente a garota é uma escrava sexual e pede ao homem seu canivete. Randy pergunta se Jonah teve relações sexuais com ela e ele diz que não. Enquanto isso, no carro, Elliot está tendo alucinações, dizendo que matou alguém. Mac acha que é por causa da bebida. Jonah e Randy conseguem abrir o cadeado com um canivete suíço e libertar a garota. Ao sair, a mulher cheira o pescoço de Jonah. Ele dá a ela sua camisa e pergunta se ela quer ir embora com eles. Ela responde que sim, balançando a cabeça. Enquanto fogem, Jonah diz que está perdido, porém a garota começa a andar pelo corredor como se conhecesse o caminho e os dois homens a seguem. Do nada, um segurança brota do chão e joga Randy contra a parede. Em seguida, o homem puxa uma faca, mas Randy consegue acertá-lo com o canivete suíço. Enquanto o segurança enfia o cacete em Randy, a mulher rouba suas chaves. Ela e Jonah correm para um banheiro, onde ela quer imediatamente se livrar da algema em seu tornozelo. Jonah tenta convencê-la a fugir antes e se preocupar com a algema depois, porém a mulher insiste e consegue finalmente abri-la. Entretanto, o segurança se aproximava. Enquanto Jonah olha pela fresta da porta, a mulher pula no segurança, arrancando suas partes íntimas e tirando sua vida. Jonah percebe que a garota havia se transformado, até mesmo uma cauda ela possui agora. Enquanto ela se alimenta do homem, Jonah magicamente se lembra do caminho e corre até o carro. Os 3 amigos começam a fugir quando um monte de gente sai correndo de dentro da casa. Rand também aparece, entra no carro e os 4 vão embora. Durante a fuga, alguma coisa puxa Elliot para fora do carro, o que faz Mac se distrair e perder o controle do veículo, batendo numa árvore logo em seguida. Os homens avistam Elliot à distância e tentam chamá-lo, porém ele é arrastado para dentro da floresta pela garota e morto em seguida. Jonah pega seu celular e os homens saem do carro. Outro carro se aproxima e Randy vai para o meio da estrada pedir ajuda, porém o carro simplesmente o atropela. Percebendo que esse mesmo carro está voltando, Mac e Jonah decidem correr por suas vidas. Nix havia chegado naquele veículo
veículo e em seguida encontra Rand tentando se esconder. Nix quer usá-lo como isca. Na floresta, Jonah e Mac tentam conseguir sinal no celular, enquanto põem a culpa um no outro pelos acontecimentos dessa noite. Enquanto isso, a garota os observa de longe. Após vê-la atrás de uma árvore, os dois começam a correr e Jonah acaba torcendo seu tornozelo. Mac o ajuda a se levantar e os dois continuam tentando fugir. Mac pergunta a Jonah por que a garota está os perseguindo. Ele diz que é por sua causa, já que ela havia cheirado seu pescoço e agora estaria o buscando pelo cheiro. Jonah então começa a se sujar com a lama fedorenta do lugar onde eles estavam para tentar camuflar seu odor, e isso miraculosamente funciona, já que a garota passa direto por eles logo em seguida. Enquanto isso, Nix interroga Rand. Ele quer saber o que os amigos querem com a Lilith, a garota, e por que haviam a deixado sair. Rand diz que foi porque Jonah achou que devia salvá-la. Durante o interrogatório, Jonah e Mac chegam até um pequeno restaurante e contam sobre o ocorrido para dois policiais. Um dos homens vai buscar água para os rapazes, e o filme nos mostra uma tatuagem estranha em sua nuca. Ele ligou para Nix. A garota de cabelo azul vai avisá-lo sobre o paradeiro dos dois rapazes. Nix ordena que sejam levados para a igreja. Ele então permite que seu segurança torture Rand para se vingar da vida de seu irmão, que também era segurança, mas foi morto por Lilith. Enquanto isso, os policiais fingem não acreditar em Jonah e Mac, o que faz Jonah pedir para ser algemado e levado à delegacia. É aí que os policiais revelam que os levarão à igreja. Enquanto um dos policiais leva Jonah, Mac vê a tatuagem em sua nuca e o avisa que eles estão com Nix. Do lado de fora, Lilith brota do nada e começa a cantar, hipnotizando o policial que estava com Jonah. O rapaz consegue se desvencilhar e usar seu fone de ouvido para bloquear o canto da mulher, e assiste enquanto ela brutalmente tira a vida do policial. Ele volta para o restaurante onde o outro policial mantinha Mac. Entretanto, Lilith o segue. Enquanto Jonah foge rastejando pelo piso, ela joga Mac contra um dos bancos. Jonah consegue se esconder atrás do balcão quando o corpo do policial cai do lado dele. O rapaz aproveita para utilizar as chaves do homem e abrir suas algemas. Ele então respira aliviado, achando que estava seguro. Porém, Lilith aparece em cima do balcão e pula na frente dele, mostrando finalmente seu horrível rosto demoníaco. Do nada, ela puxa seu fone de ouvido e diz que gosta dele. Assustado, o homem tenta correr, mas é interceptado por ela, que derruba uma porta em cima dele e depois lambe o vidro. Jonah consegue se desvencilhar da mulher e correr para fora. Ele tenta bater no vidro para chamar a atenção de seu irmão, que estava desacordado. Lilith brota do nada atrás dele e o leva voando, preso no meio de suas pernas. Em seguida, a vemos o jogando num lugar gramado e depois dentro de um buraco. A mulher começa a tirar as calças do homem, porém ele resiste, o que a faz começar a cantar e a fazê-lo novamente reviver suas memórias de relações passadas. O homem acha que está coisando com sua noiva, mas quando volta a si, ele vê Lilith em cima dele fazendo coisas. Enquanto isso, na mansão, Nix manda a garota de cabelo azul tirar memórias de Rand sendo torturado para mandá-las a Jonah como um recado. A mulher então tira sua peruca, revelando uma cabeça cheia de sanguessugas. Ela então tira uma delas e coloca no meio da tatuagem no pescoço de Rand. Um segundo depois, ela puxa a sanguessuga de volta e a põe num pote de vidro. Depois disso, Jonah acorda com Lilith dormindo ao seu lado. Ele então pega suas coisas e vai tentar fugir quando recebe uma ligação de Eva dizendo que tinha tido um mau pressentimento. O sinal começa a ficar fraco e Jonah diz que a ama antes que a ligação caia, ao invés de dizer onde está e pedir para que mande a polícia. O rapaz então caminha pela floresta e miraculosamente chega até o hotel onde aparentemente eles haviam se hospedado. Lá, a garota de cabelo azul aguardava por ele. Ela lhe dá a sanguessuga com as memórias de Rand num pote e o manda beber. O homem se recusa, entretanto ela o ameaça com uma arma e ele não tem escolha. Ele então revive as memórias de Rand, sentindo até suas dores. Durante a memória, Nix aparece oferecendo-lhe uma troca. Se ele levar Lilith de volta para a mansão, Nix devolverá seu amigo. A mulher de cabelo azul então leva Jonah para a igreja, pois sabe que a Lilith irá segui-lo. Na igreja, Nix encontra Jonah e descobrimos algumas coisas. Lilith é na verdade um demônio invocado do inferno, mais precisamente uma sucubus. Ela escolheu Jonah para ser seu, digamos, marido, e uma sucubus fica com seu parceiro para sempre. Nix quer usar Jonah, já que ele é o único que pode se aproximar de Lilith. O homem quer que ele coloque a algema nela, para que possa obter controle
sobre a mulher mais uma vez. Se Jonah fizer isso, poderá ir embora com Rand. Em seguida, um de seus empregados revela a presença de Rand para Jonah. O rapaz corre para falar com seu amigo que não tem memórias sobre o que aconteceu com ele. Do nada, Lilith chega e começa a tirar a vida de todos os comparsas de Nyx. O homem então usa uma faca para fazer Jonah de refém e manda a Succubus se entregar se quiser salvar a vida do rapaz. Ela então para com a matança e pisa no círculo de sangue. Nyx empurra Jonah em direção a ela e o rapaz pede desculpa por ter a colocado nessa armadilha. Entretanto, para a surpresa de Nyx, no último instante, Jonah resolve fazer um acordo com Lilith, dizendo que se ela deixá-lo ir, ele não colocará a algema nela. A Succubus concorda. Ele então deixa a algema cair e ela ataca o segurança de Nyx. Enquanto Lilith está lá embaixo com o segurança, Nyx chuta Jonah e diz a ele que lhe dará mais uma chance. De repente, Mac brota do chão e bate em Nyx pelas costas. Isso dá a Jonah a chance de libertar Rand cortando as cordas com seu canivete suíço. Enquanto Jonah corta a corda, Nyx levanta, dá uma facada em Mac e continua indo até Jonah. Porém, Mac segura seu pé e grita para Jonah correr. Entretanto, Nyx acaba cortando a garganta dele. Antes que ele pudesse chegar até Jonah, Lilith termina de tirar a vida do segurança e volta para o altar. Ela começa a cantar, o que faz Nyx ficar preso num transe. Ela então aproveita esse momento para tirar a vida do homem, atravessando a cabeça dele com sua cauda. A Succubus então se aproxima de Jonah e Rand. O rapaz diz a seu amigo para que não tenha medo e vai até o corpo de seu irmão. Depois disso, ele leva Rand para fora da igreja, mas Lilith o chama, pedindo para que ele não vá embora. Jonah então vai até ela e a Succubus o beija como despedida e vai embora. Enquanto ele e Rand saem da igreja, vemos Lilith os observando do alto. Do nada, o filme corta para Jonah chegando em casa e encontrando sua noiva, Eva. O filme então corta de novo para um ano depois, no aniversário de casamento dos dois. Eva está no andar de baixo, falando para Jonah se apressar, pois eles têm que comemorar logo, já que ela está ficando com sono. No segundo andar, Jonah acha que ouviu o canto da Succubus e olha para o lado de fora. Entretanto, ele leva um susto quando sua esposa aparece no quarto. O homem abaixa a persiana e os dois começam com a sem-vergonhice. Durante a noite, ele levanta e desce para pegar algo na geladeira. Quando volta, ele se assusta. Sua esposa estava dormindo no sofá. O homem então escuta alguém descendo as escadas e pega uma faca. Porém, ele percebe que era a Succubus. Ela havia feito coisas com ele no lugar de sua esposa. O homem então larga a faca e a chama. Ela faz carinho em seu rosto e o homem a convence a sair da casa. Porém, no meio do caminho, sua esposa acorda e começa a gritar, o que faz Lilith atacá-la. A fim de salvar sua esposa, Jonah diz que vai embora com a Succubus. Ela então larga a mulher, pega Jonah e sai voando com ele, enquanto Eva grita seu nome. Super Me. Sang-Yu é um roteirista solitário, pobre, sem emprego, sem amigos e que já perdeu até os pais. Seu principal problema, no entanto, é que ele não consegue dormir há mais de 6 meses, porque cada vez que tenta, um demônio aparece em seus sonhos e os transforma em pesadelos violentos. Essa noite, Sang-Yu está sonhando estar no metrô quando o demônio chega, o agarra pelos cabelos e depois de fazer um buraco no chão, enfia sua cabeça nele, tirando sua vida. Ele acorda logo depois que seu eu dos sonhos perde a vida e pretende escrever um pouco, porém seu senhorio bate em sua porta alegando que ele lhe trouxe um pouco de comida, mas Sang-Yu escapa pela janela pois não tem o dinheiro do aluguel. Enquanto caminha pelas ruas, ele se lembra de todos os especialistas que visitou sobre sonhos, psicólogos, médicos, cientistas, devotos religiosos e afins. Todos eles tinham teorias diferentes sobre o que os sonhos fazem e podem significar, mas nada concreto que pudesse ajudá-lo de alguma forma. Ele para em uma barraca de comida e pede um crepe sem ovos porque é tudo o que ele pode pagar, mas o homem do crepe adiciona um ovo de qualquer maneira como cortesia. Enquanto espera a refeição ficar pronta, ele observa o café do outro lado da rua, onde Ruer, a garota por quem ele é apaixonado, trabalha. Ele a conheceu anos atrás quando estava em um bar com alguns amigos e ela estava lá tocando com sua banda. A voz dela era muito bonita e ele tem pensado nela desde então. Uma vez que seu crepe está pronto, Sang-Yu se senta para apreciá-lo, mas de repente ele se assusta com Sanji, seu
empresário. Sang-woo começa a fugir e deixa cair seu crepe no caminho, mas ele está fraco demais para ir longe, e Sanji eventualmente o pega. Ele o leva a um restaurante onde o faz assistir enquanto come, repreendendo-o por não respeitar seu contrato e não entregar um roteiro a tempo. Sang-woo tenta explicar que sua insônia não permite que ele se concentre e escreva, mas Sanji não ouve e exige que o roteiro seja feito em 10 dias. Depois Sang-woo retorna a seu apartamento apenas para encontrá-lo trancado e com todas as suas coisas no corredor. Seu senhorio finalmente o expulsou. Ele vai a um café para ver se consegue escrever alguma coisa lá, mas está com muita fome para pensar e acaba adormecendo. O demônio aparece atrás dele, coloca suas correntes em seu pescoço e começa a bater sua cabeça sobre a mesa. Mais uma vez Sang-woo acorda de manhã logo após perder a vida em seus sonhos. Ele descobre que seu notebook foi subtraído. Tendo perdido sua ferramenta de trabalho e começando a sentir que não consegue distinguir pesadelos de realidade, Sang-woo envia a Sanji uma mensagem dizendo que ele vai tirar sua própria vida e se reunir com seus pais. Ele escolhe o telhado do prédio em frente ao café de Ruer e a observa enquanto caminha até a borda, pronto para pular, mas o homem do crepe o interrompe oferecendo-lhe comida de graça. O homem se junta a ele no telhado, e enquanto Sang-woo come, ele conta a ele sobre as diferentes visões sobre a morte e os sonhos, chegando a uma conclusão simples. Quando Sang-woo está tendo esses pesadelos, ele deveria dizer a si mesmo, estou sonhando, para poder sair deles mais rápido. Sang-woo fica no telhado observando Ruer até a noite cair, então ele vende seu celular para conseguir algum dinheiro para comprar comida. Ele vai a uma loja de conveniência onde pensa em subtrair algumas coisas, porém ele muda de ideia quando percebe que está sendo observado. O homem come a comida que comprou fora da loja, onde fica chocado ao ser de repente abordado por Ruer, que demonstra preocupação com ele. Isso é bom demais para ser verdade, e Sang-woo rapidamente percebe o porquê. Ruer é na verdade o demônio que começa a empurrá-lo contra o vidro. Isso para a balconista parece que Sang-woo está tendo algum tipo de ataque de pânico. O demônio pega Sang-woo e enquanto ele o perfura com sua lâmina, ele o joga através da janela. Sang-woo segura a espada enquanto se lembra do conselho do homem do crepe e lembra a si mesmo que está sonhando, o que permite que ele acorde enquanto está sendo jogado. Na vida real ele também está voando através do vidro quebrado e enquanto não é perfurado, ele misteriosamente encontra a espada do demônio em suas mãos. Ele foge antes que a ambulância que a funcionária chamou chegue e fica no parque a noite toda, examinando a espada e certificando-se de que não está sonhando novamente. De manhã ele vai para a feira tentar vender a espada, e toda a vontade dos compradores para comprar a espada faz ele perceber que tem algo valioso em mãos. Então, em vez disso, ele decide ir a uma loja de penhores, onde lhe pagam o valor real da espada, 20 mil. Sang-woo não perde tempo e começa a gastá-lo. Ele compra um novo computador, come em um bom restaurante e fica em um hotel muito chique. Quando a noite cai, ele toma algumas pílulas para dormir e espera que seu sonho habitual aconteça. Esse sonho também está acontecendo no hotel, então ele sai do quarto e explora o corredor, pegando um vaso e dizendo, estou sonhando, mas nada acontece. Ele decide explorar um pouco mais e é aí que o demônio aparece, perseguindo-o com um machado de ouro gigante. O demônio o atinge com seu objeto letal e o joga ao redor, causando vários danos. Mas depois de alguns golpes, Sang-woo consegue pegar o machado e dizer, estou sonhando. Mais uma vez ele acorda com o machado nas mãos e nenhum ferimento à vista. Esse machado é vendido na mesma loja de penhores e o dinheiro é imediatamente gasto novamente. Sang-woo adquire roupas bonitas, um carro novo e passa a noite bebendo com algumas mulheres em um bar. Porém, quando ele retorna ao seu quarto de hotel, ele não as deixa entrar com ele. O homem apenas dá a elas dinheiro para um táxi antes de ir para a cama. À noite ele tenta um novo truque. Ele olha fotos de um importante museu em um livro antes de adormecer. E o truque funciona, porque o sonho acontece exatamente no mesmo lugar que ele viu nas fotografias. Sang-woo olha ao redor admirando todas as antiguidades antes de sentar para esperar o demônio chegar. Dessa vez ele chega com uma arma de fogo, o que vai contra seu plano. Sang-woo começa a correr e se esquivar dos disparos, mas eventualmente o demônio o alcança e tira sua vida. Sang-woo acorda em seu quarto de hotel, mas como não conseguiu pegar nada, ele não quer deixar o trabalho inacabado, então ele engole um comprimido para dormir. De volta ao sonho, ele começa a correr novamente e depois de desviar de alguns disparos, ele pega duas antiguidades antes de dizer estou sonhando e acorda. Dessa vez Sang-woo leva os tesouros para antiquários profissionais que fazem negócios com ricos colecionadores. Ele recebe 2 milhões por eles e algumas perguntas sobre seus métodos, mas felizmente ele consegue evitar todas elas. Quando está saindo da loja, ele é abordado por Sanji, irritado, que pensou que ele havia perdido a vida. Sang-woo o convida para comer em um restaurante chique e devolve o dinheiro
que ele lhe deu para o roteiro, dizendo que ele não escreve mais. No dia seguinte, ele finalmente entra no café de Hooer e depois de pedir um café com leite, ele pergunta a ela se ela o reconhece, mas ela diz que não. Ele também pergunta por que ela está vendendo o café e ela explica que é porque não tem clientes e a loja só cria dívidas. Mais tarde, durante a noite, Sang-woo bebe muito enquanto janta com Sanji, que quer conhecer o segredo de seu sucesso. Sanji leva Sang-woo de volta ao seu quarto de hotel e depois de colocá-lo na cama, ele finge sair, apenas para voltar e olhar a carteira e o talão de cheques de Sang-woo. Ele de repente se assusta quando Sang-woo acorda com correntes de ouro em suas mãos, e agora que ele conhece o segredo, o homem pede ao amigo que o deixe ajudá-lo com esse novo negócio, e Sang-woo pensa por um tempo. No dia seguinte, Sang-woo compra o café de Hooer e diz a ela que ainda quer que ela o administre. Eles podem dividir os ganhos, mas ele se encarregará de cobrir as perdas. Para mostrar o quanto ela é grata, ela o convida para jantar, onde eles discutem seus planos de negócios, e Hooer expressa suas suspeitas sobre Sang-woo querer mais deste acordo do que apenas dinheiro. A partir de então, Sang-woo entra em aventuras nos sonhos regularmente, enquanto Sanji protege seu corpo. Alguns de seus sonhos incluem, por exemplo, subtrair um banco, onde ele mostra o quanto ele aprendeu a dominar seus poderes. Ele está começando a lutar contra o demônio e pode mover objetos ao redor com sua mente. Ele também começa a trazer de volta objetos maiores, como um carro vermelho. Algum tempo depois, o café de Hooer está cheio de clientes porque Sang-woo enviou Sanji para pagar as pessoas na rua para entrar na loja. Ele também deixou um saco de dinheiro para o homem do crepe, como agradecimento pelas vezes que o homem compartilhou uma refeição grátis com ele. Depois que a loja fecha, Sang-woo sai para passear com Hooer, que adivinha com base apenas em algumas palavras que ele é um roteirista. Sang-woo começa a levá-la para casa todos os dias depois do trabalho, e uma noite, ele a deixa dirigir o carro vermelho de seu sonho que ele diz que é para ela. Tal fortuna a faz supor que ele é um roteirista muito famoso. Enquanto ela dirige, Sang-woo se lembra do dia em que a conheceu. Ele a viu chorando após brigar com o ex, e depois ele a seguiu até o cinema algumas vezes. Sang-woo decide levá-la ao cinema, o que Hooer aceita, mas também a faz se perguntar quando eles verão um filme que ele escreveu. Não querendo ser pego em sua mentira, Sang-woo escreve um roteiro de verdade e o entrega a Sanji para ler enquanto sonha. Como Hooer está constantemente em sua mente, ele sonha em estar na cama com muitas cópias dela. Então ele se força a acordar bem rápido apenas para encontrar Sanji chorando ao ler o bom roteiro. Então seu plano começa. Eles vendem o roteiro para uma empresa de cinema, oferecendo-lhes seu próprio dinheiro para contratar as maiores estrelas e fazer um enorme sucesso. Eles até criam um jantar especial para homenageá-lo, e ele leva Hooer como sua convidada. Tem até uma apresentação especial sobre sua carreira, que obviamente é inventada, alegando que ele escreveu muitos filmes de sucesso, mas não levou o crédito por eles, pois queria viajar e conhecer o mundo. Alguns dias depois, durante um sonho, Sang-woo descobre algo muito peculiar: o corpo de um monge meditando, e quando ele tenta pegar seu cinto, sua mão se desintegra. Ele não desiste, então uma vez que sua mão está de volta, ele tenta novamente. Ao retirar o cinto do monge, o homem se move e toca seu peito com 2 dedos, mas Sang-woo não parece muito preocupado com isso. O demônio de sempre não aparece e o tesouro e o monge também se desintegram. Uma noite, Sang-woo leva Hooer para o telhado, onde ele quase tirou a própria vida, e mostra a ela um show de fogos de artifício que ele preparou especialmente para a mulher. Quando ela pergunta se ele vai desaparecer da mesma maneira repentina que apareceu, o homem promete que nunca vai deixá-la. Depois eles vão para o apartamento dela, e enquanto ela se refresca no banheiro, Sang-woo pratica uma possível confissão. No entanto, ele tem que sair porque de repente há algo batendo nele no peito, e quando ele verifica no espelho, ele vê 2 marcas pretas fumegantes na pele dele. Uma vez que chega em casa, ele ignora a festa que Sanji está dando com um monte de mulheres e vai direto pra cama. Sanji se prepara para coletar o tesouro dessa noite, mas Sang-woo diz a ele que não é necessário. Dessa vez ele vai dormir sozinho. O sonho o faz aparecer em um prédio alto e vazio, com uma figura misteriosa esperando na varanda. Sang-woo se aproxima e descobre que é uma versão de seu eu mais velho, que agora está se desintegrando. Quando acorda, ele descobre que tem uma nova cicatriz no ombro e mais cicatrizes aparecem com o passar das horas, todas elas combinando com um ponto onde o demônio o danificou em sonhos anteriores. Na manhã seguinte, ele vai ver o homem do crepe para pedir outro conselho, mas quando está prestes a chegar ao seu destino, uma van aparece ao seu lado e o leva. Quando eles finalmente removem o saco de sua cabeça, Sang-woo descobre que está em um edifício abandonado cercado por uma gangue de pessoas do mal, cujo líder é Kyung-ji. Sang-woo diz a eles que pagará o que quiserem e depois de concordar em 10 milhões, ele liga para Sanji e pede que traga o dinheiro. Quando ele chega, porém, os homens de Kyung-ji pegam o dinheiro e Sanji também, que Kyung-ji
usa para negociar. Não tendo outra escolha, Sang-Yu leva todo o grupo de volta para seu apartamento com Sanji inconsciente, onde ele mostra a eles seu quarto escondido com todas as suas antiguidades. Enquanto Kyandi tenta fazê-lo confessar como obteve todos esses itens raros, alguém chega ao prédio para vê-lo. É Ruer. O recepcionista anuncia sua chegada pelo interfone. Então Sang-Yu fala para ela ir embora para sua própria segurança. Vendo o quão chateada a mulher ficou, o recepcionista diz a ela que a porta de Sang-Yu ainda está aberta e por algum motivo a deixa subir de qualquer maneira. Assim que ela sai do elevador, um dos personagens do mal a captura e a leva para o mesmo local onde eles estão mantendo Sang-Yu. Kyandi começa a provocá-la, tentando irritá-la ao apontar que Sang-Yu estava mentindo. Isso é recebido com desaprovação por outro de seus homens, que achava que só viria para pegar dinheiro. Como punição por sua indiscrição, Kyandi coloca um objeto de ouro em seu punho e bate nele enquanto Sanji começa a acordar. Quando Kyandi se vira para Ruer, ela o chuta em legítima defesa, e essa é a oportunidade que Sanji usa para pular com um vaso que ele usa para acertar o homem que a segura. Sang-Yu morde o braço do homem do mal que o segura e consegue escapar, mas não sem ser perfurado primeiro. Os três fogem enquanto Kyandi dispara no homem que ele bateu, mas é difícil ir longe, já que Sang-Yu mal consegue andar por causa de seus danos. Os homens os alcançam nas escadas e um deles consegue perfurar Sang-Yu novamente, mas Sanji se sacrifica ficando para trás e distraindo os homens do mal enquanto Sang-Yu e Ruer fogem. Apenas um homem normal não é suficiente para enfrentar dois homens treinados, então Sanji é eliminado. Um dos personagens do mal consegue capturar Sang-Yu e Ruer no andar de cima, batendo e jogando eles ao redor sem nem se importar que Sang-Yu apunhale suas costas com uma adaga. Os dois desmaiam e Sang-Yu de repente se encontra em algumas ruínas misteriosas, coberto com uma substância preta que desaparece rapidamente quando ele começa a se mover. Depois de olhar ao redor, ele toca um tipo de porta brilhante e começa a ver um flashback de sua vida nos últimos meses, incluindo tanto a vida real quanto os sonhos. Até mesmo uma versão em que foi levado pela ambulância naquela noite do lado de fora da loja de conveniência. Quando isso acaba, ele caminha para uma área com uma parede de cristal gigante e começa a bater nela enquanto repete "estou sonhando", até que ele desmaia de perda de sangue. De repente, seu corpo começa a se transformar e Sang-Yu acaba se tornando o demônio. Com o facão que aparece em sua mão, ele começa a bater na parede de cristal enquanto imagina ele mesmo como o demônio em várias conversas que já aconteceram, mas dando uma reviravolta. Em vez de ficar sentado ouvindo, nessas versões, ele imagina batendo em seu senhorio e em Sanji por não ter sido mais gentil com ele. Quando a parede finalmente quebra, o demônio sai na sala de Sang-Yu, onde seu corpo está acordando também. O demônio tira a vida de todos os personagens do mal sem hesitar, fazendo sua estranha arma de fogo aparecer quando necessário. Então ele vai atrás de Sang-Yu, pronto para tirar sua vida também, mas ele murmura "estou sonhando", e todas as antiguidades que ele trouxe dos sonhos começam a desaparecer, tanto em seu apartamento quanto nas coleções dos ricos. Sang-Yu cai inconsciente mais uma vez e quando acorda ele se encontra de volta à noite do lado de fora da loja de conveniência. Ruer o encontra e se lembra dele no show, então ela sente pena dele e o leva para a casa dela para lhe dar comida de verdade. Enquanto ele come uma sopa de macarrão, ela diz que leu uma história dele em uma revista e achou que foi muito boa. Ele só precisa de um pouco de sorte para começar a fazer sucesso. Até então ela o chama para trabalhar em seu café, o que faz com que ele desmorone e comece a chorar, enquanto é revelado que todo esse tempo, Ruer sempre soube que ele estava observando-a. Algum tempo depois, enquanto eles estão trabalhando no café, Ruer dá um presente a Sang-Yu, um novo notebook para ele escrever. Depois, Sang-Yu se encontra com Sanji em um restaurante para devolver seu dinheiro, porque ele não pode escrever um roteiro sob demanda. Ele só quer escrever o que ele deseja escrever. Não só Sanji recusa o dinheiro, como ele dá a ele mais dinheiro ainda, pois conseguiu vender um dos roteiros antigos de Sang-Yu. Para comemorar, Sang-Yu é quem pagará a conta. Muitos dias depois, agora satisfeito com sua vida, Sang-Yu vai ver o homem do crepe para comprar um pouco de comida. Então o homem aproveita para devolver o dinheiro que ele havia lhe dado e mostra uma cicatriz na barriga. Ele costumava ter o mesmo poder e aprendeu que essa vida humilde é muito melhor. Enquanto Sang-Yu ouve sua história, as ruínas de seu último sonho aparecem atrás dele, e é revelado que o novo demônio que eliminou os personagens do mal o segue desde que ele reapareceu na loja de conveniência. Tudo isso é provavelmente um sonho. Obrigado por assistir, até o próximo!